minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com muito medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra o martírio de Santa Maria Gorete, uma santa que viveu no final do século XIX, começo do século XX. Maria Gorete era uma camponesa muito humilde, que com seus pais trabalhavam no campo, seus pais, seus irmãos. E era ao mesmo tempo uma família muito fiel, uma família muito devota, religiosa. E Maria Gorete, então, cresceu neste berço católico fervoroso e assim foi edificando a sua fé, já desde criança. Chegando à adolescência, ela já tinha essa coerência de fé, já vivia os valores cristãos, principalmente a da virgindade e da pureza de coração. Queria consagrar sua vida a Jesus. Era uma menina muito bonita e começou a atrair a atenção de um jovem chamado Alessandro, que residia ali pela redondeza, também trabalhava no campo. E ele começou a ficar encantado com Maria Gorete. E, num determinado momento, ele quis se aproveitar da pureza desta adolescente. E não conseguindo, porque Maria Gorete queria preservar sua pureza, sua virgindade, ele então a apunhalou, muitas facadas, né? E ali ela ficou agonizando até a morte, né? O seu agressor foi preso, foi condenado, porque matou, né, Maria Gorete, mas ficou o testemunho desta jovem de pureza, de preservação da fé, e ali Maria Gorete deu um testemunho muito grande da sua fé. Portanto, Alessandro foi condenado, cumpriu toda a sua pena, né, na cadeia, e ali na cadeia ele se converteu. Se converteu à fé, se converteu à igreja e se tornou um grande devoto de Maria Gorete. E ele pôde receber no cárcere o perdão da mãe de Maria Gorete, né? E ele viveu, ao sair da prisão, ele foi viver no mosteiro, trabalhando como jardineiro. Passou o resto da sua vida ali, né, em penitência, em oração. O Papa Pio XII, em 1950, canonizou Maria Gorete. E
os fatos assim extraordinários, né? Inclusive nós temos Carlo Acutis, a mãe do Carlo Acutis ainda é viva, né? A mãe de Maria Goretti esteve presente na canonização da sua própria filha em 1950, junto com os irmãos de Maria Goretti, e também, a convite da mãe, o seu ex-agressor esteve presente também na canonização de Santa Maria Goretti. O que nós trazemos a partir do testemunho de Maria Goretti para a nossa vida? Primeira coisa, guardarmos a nossa pureza e guardarmos a nossa fé. Ah, padre, mas não são mais puros. A gente não pode pensar só nesse aspecto, como você está pensando aí no banco. A pureza de mente, a pureza de coração também faziam parte dessa caminhada de fé que esta jovem trilhou. Né? Quantas vezes nós não temos o pensamento puro? Quantas coisas, às vezes, no coração que nos faltam pureza? Porque, às vezes, como a gente está mergulhado na falta de pureza, seja no pensar, no falar, no agir, aqui no coração, às vezes palavras, às vezes ações, pensamentos, a gente precisa manter a pureza do nosso coração, da nossa mente, como fazia Santa Maria Goretti. E a partir disso, testemunhar a fé como ela fez. Testemunhar a fé, testemunhar os valores do reino de Deus. Segunda coisa que Maria Goretti, através do seu martírio, nos ensina é a questão do perdão. Quando ela era apunhalada, ela perdoou o seu oponente, a pessoa que estava prejudicando ela. Né? Então, a pureza de coração, o testemunho da fé são importantes para nós e Maria Goretti nos ensina. Por isso ela se santificou, na busca da pureza, mas ao mesmo tempo no testemunho da fé e de como devemos agir diante daquele ensinamento que Jesus nos deixou no Evangelho. Rezai por aqueles que vos perseguem, perdoai aqueles que vos prejudicam. Então, testemunhar a fé consiste exatamente em seguir o exemplo de Jesus. É isso que atrai, é isso que dá testemunho para que a gente viva bem a nossa fé, viva bem a nossa esperança no reino e nas coisas de Deus. E o Evangelho hoje nós vemos essa fé manifestada, esta fé que se concretiza na graça de um Deus que é capaz de fazer até o paralítico andar. Esse testemunho da fé também precisa estar presente no nosso coração, mas também que a gente possa, na fé, ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida, mesmo que para nós certas coisas sejam impossíveis. Tudo é possível ao que crê. Este homem acreditou que Jesus tem poder de curar a sua enfermidade e foi curado, para mostrar para nós. A fé move montanhas, como o povo diz. Mas para que a gente viva bem a nossa fé, não basta só a cura, né? Basta crer também. Interessante que no Facebook sempre tem coisas que não prestam e coisas que prestam, né? E das coisas que prestam, eu vi esse dia uma frase, né, de uma página lá do Lewis, foi aquele que escreveu, né, as Crônicas de Nárnia, né? Aí tinha uma frase lá assim, o álcool aqui fez eu perder a frase, mas vou lembrar. A frase diz assim: hoje o povo não quer saber de Deus, mas o povo quer saber dos milagres. Né? Quem procura viver só de milagres, nunca vai conhecer a fé. É o que nós vemos aí fora. Essa fé barata que o povo, né, está sendo enganado. Essa fé que você vai lá, pega o lencinho, passa na fechadura do banco, você vai ter prosperidade. Isso é um absurdo, né? Então, diante desse evangelho, que nós possamos escolher
verdadeiramente a Deus em primeiro lugar, para que possamos ver a sua glória. Se queremos conhecer a glória de Deus, que a gente seja capaz de crer. E peçamos ao Senhor, aumenta, Senhor, a nossa fé, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.